Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Hoje vamos voltar com as análises rápidas das equipes brasileiras e hoje com o Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, equipe que desde a saída do Tony Oliveira passou aí interinamente pelas mãos do Paulo Autuori, do Bruno Lazzaroni, mas que agora tem como seu atual comandante o Alberto Valentim, que encontrou um time num esquema não muito convencional no futebol brasileiro, mas um esquema que eu gosto bastante, que é o 3-4-3 para atacar e um 5-4-1 para defender. Vamos falar um pouco sobre as armas do Atlético Paranaense e por que vem tendo tanto sucesso, mesmo sendo um time oscilante no Campeonato Brasileiro e sem tantas estrelas, sem tanto investimento, algo que já não é de hoje, né? O Atlético Paranaense que tem o Santos no gol, goleiro campeão olímpico, uma linha de 3 zagueiros com o Pedro Henrique pela direita, Thiago Heleno centralizado e o Nico Hernandes pela esquerda, ele que é um zagueiro canhoto, uma linha de 4 no meio campo com o Marcinho na lateral direita, né, o ala pela direita, Eric e Léo Cittadini, os dois volantes, e o Abner é o lateral esquerdo. O trio de atacantes formado normalmente pelo Nicão, pelo Renato Kaiser e pelo Terãs. Esse time que ainda tem o Márcio Azevedo, né, na ala pela esquerda, ele pode ser o lateral esquerdo, pode também quebrar um galho ali, um pouco convencional, porque ele é muito mais ofensivo, mas também como um terceiro zagueiro canhoto. O Pedro Rocha para o ataque também, o Zé Ivaldo é outro jogador também muito importante, muito interessante para poder fazer a zaga. É um time que normalmente marca em bloco baixo, faz a sua marcação no 5-4-1, vamos começar falando de defesa, compacta seu time muito dentro da área e induz os adversários a jogarem pelos lados, fazendo as jogadas de linha de fundo. Claro, fechando, fazendo as suas devidas coberturas, mas principalmente dificulta muito a entrada na área pela região central, porque é um time muito compacto, que concentra a sua defesa nessa região central, então induz os adversários a jogarem pelos lados, ou finalizarem de fora da área, ou explorarem o chuveirinho, o jogo aéreo e aqueles cruzamentos da intermediária, sem até mesmo chegar na linha de fundo, quando os times não têm muita paciência. É muito difícil entrar na área do Atlético Paranaense num jogo terrestre, num jogo pelo chão. Seja trocando passes, seja em jogadas individuais, com dribles, é muito difícil porque essa defesa é muito compacta. O Thiago Heleno é o jogador que controla a profundidade, capitão do time, um zagueiro zonal, muitas vezes lento, não é um jogador tão técnico, mas é um jogador de muita imposição física. Às vezes pode parecer um rebatedor, um cara que só está ali para cortar os últimos passes, marcar individualmente o centroavante, mas é um cara de muito boa estatura, muito força física, joga sério, é um zagueiro realmente dos sonhos de qualquer time, e para jogar num sistema com 3 zagueiros é fundamental. Além disso, os outros zagueiros e os volantes, eles têm um papel fundamental para poder fazer as jogadas de contra-ataque, que são qualidade no passe e condução de bola. Isso falando tanto do Pedro Henrique, tanto do Nico Hernandes e também do Zé Ivaldo, para quem assistiu o jogo da Copa do Brasil diante do Flamengo, né? O terceiro gol do Atlético Paranaense começa numa jogada do Zé Ivaldo, ele faz um corte, arma o jogo com um passe de trivela e se apresenta também na frente, já num momento mais desorganizado, fim de partida da equipe do Flamengo, mas mesmo assim ele é o arco e a flecha daquele lance, ele começa e termina a jogada mostrando muita qualidade no passe e também poder de infiltração, de condução de bola e de avanço ofensivo. Com certeza é um diferencial desse time do Atlético Paranaense, e isso também se aplica aos zagueiros titulares, não apenas ao Zé Ivaldo. Foi só um exemplo, uma ilustração de um lance até que resultou em gol e que aconteceu recentemente. Isso também se aplica ao Eric, ao Léo Cittadini, que são os dois volantes, que são realmente os jogadores que ligam os 3 atacantes. O time que tem muita velocidade nas transições ofensivas aposta nisso, principalmente para poder chegar no ataque. É um time que tem muita facilidade para atacar os espaços deixados pela defesa do adversário e conta principalmente com seu trio de atacantes, o Terãs, que começou muito bem a temporada, não só em suas jogadas de velocidade, mas também marcando muitos gols. O Renato Kaiser é um atacante muito técnico, é um cara também de imposição física, sabe jogar de costas, mas também sabe segurar a corrida
quando necessário, quando recebe ali aquele último passe, sabe acionar um companheiro que vem de trás em velocidade. Então é um jogador muito interessante que o Atlético Paranaense achou. Se não me engano, estava no Atlético Goianiense. O último clube dele já vinha se destacando por lá e foi um ótimo achado, um centroavante que com certeza vai ser muito cobiçado pelos grandes clubes na próxima janela de transferências. E o Nicão, que é o atacante que joga pelo lado direito, que inclusive foi decisivo também contra o Flamengo, ele é a grande válvula de escape desse time. É um atacante que, apesar de ser ponta, nunca se destacou tanto por ser muito rápido. É até considerado um ponta meio lento, às vezes meio displicente nas tomadas de decisões, mas não é um jogador ruim. Não é um jogador dos melhores, mas é um jogador muito interessante para o Atlético Paranaense, principalmente porque tem uma finalização muito boa e é o cobrador oficial de pênaltis desse time. Então, é com certeza uma ótima válvula de escape. Dá para falar também desse time, da força das jogadas pelos lados, não só com os pontas, mas também com os laterais. O Marcinho ele sobe um pouco menos do que o Abner, ele é mais ofensivo. Então o Marcinho ele fica um pouco mais juntamente dos três zagueiros, porque o zagueiro pela esquerda, normalmente, o Nico Hernandes, ele fica um pouco mais fixo, então ele pode servir ali como um lateral esquerdo, e o Marcinho fazendo essa linha de defesa se modificar e ficar um pouco mais presa como uma linha de 4. Então, até por isso o Terãs ele aparece muito na área e faz muitos gols, porque ele tem essa liberdade para sair da ponta, e aí o Abner ataca muito mais pelo lado esquerdo. O que mais dá para destacar desse time? É um time talhado, né, para o mata-mata. Acho que dá para dizer que não é um time que está tendo um campeonato brasileiro muito regular, porque esse tipo de formação, onde você abdica muitas vezes de atacar, e é um time que prima muito mais pela eficiência nas poucas chances de ataque que tem, é muito mais talhado para o mata-mata, não à toa. Está em 2 finais aí de Copas. Apesar de ocupar ali entre a 10ª e 11ª posição ali do Campeonato Brasileiro. Mas é um time que vem fazendo temporadas já muito regulares e um clube que vem crescendo bastante no cenário nacional. É um time muito sólido na defesa, prima por isso e também pela velocidade nos contra-ataques. Então é isso, galera. Esse é o Atlético Paranaense, comandado aí pelo Alberto Valentim. É um time, como a gente disse, que cansa os adversários, né, por conta de não conseguirem muitas vezes infiltrar na área do Atlético. Então é um time que vai perdendo a paciência, vai se lançando todo ao ataque, os times adversários do Atlético, claro. E aí, à medida que o tempo vai passando, eles não vão conseguindo finalizar ou não vão conseguindo converter as suas finalizações em gols, acabam aí sendo prejudicados pelos espaços que deixam nas costas da defesa, e é tudo que o Atlético quer. É um time que precisa de poucas chances para marcar, muita eficiência nas finalizações dos seus atacantes, muito rápido nas transições ofensivas, e que nos ensina aí, né, nos mostra principalmente que não existe uma maneira correta de jogar futebol, não é a maneira mais aprazível, não é a maneira que agrada mais aos nossos olhos, muitas vezes um futebol muito estratégico e tático com o dedo do seu treinador, seja ele quem for. O Roberto Valentim, ele está há pouco tempo, né, no Atlético Paranaense, mas essa lógica tática já vinha sendo aplicada pelos treinadores anteriores e foi mantido. O trabalho foi sequenciado, apesar da figura ali que fica na beira do campo ter sido alterada. Então o Atlético joga dessa forma, terá aí a final contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e contra o Bragantino na Copa Sul-Americana, e vai tentar fazer aí um bom papel também no Campeonato Brasileiro. Com certeza é um dos times que a gente tem que ficar de olho e que já tinha que ter ficado, já estava na fila aí essa análise do Atlético Paranaense ao longo do ano de 2021 e também nos próximos, porque com certeza esse time vai ser reforçado e vários jogadores aí podem reforçar o seu time, com certeza o mercado vai estar muito de olho nesses destaques individuais do Furacão da Baixada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!